O retorno do ano legislativo traz uma série de ansiedades do Poder Executivo em relação a projetos estruturais que ele pretende encaminhar nesse 2018. O presidente da Câmara, o vereador Alexandre Bussola, conversa conosco sobre essas relações, a pauta e as negociações que estão em andamento desde o ano passado, o primeiro da gestão Clodoaldo Gazeta. Presidente, eu citei a palavra ansiedade porque para a gente que acompanha aqui com essa missão pública pela rádio, a TV Câmara e na internet, essas relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, a gente sente essa pressa do governo. Porém, os vereadores estão tratando cada projeto com a sua dimensão no seu tempo. Como o presidente da Câmara vê essa questão da ansiedade? Quando você trata uma Câmara e todos os assuntos que vêm do Executivo com responsabilidade, é preciso uma tranquilidade para analisar e realizar todas as tramitações. Essa Câmara é uma Câmara que já bateu recorde de audiência pública, é uma Câmara onde as comissões internas funcionam, e é preciso que o Executivo tenha uma sensibilidade e o conhecimento de como funciona o regimento interno e a tramitação de projetos. Nós sabemos que temos projetos polêmicos, projeto que há dúvida ainda, a gente sempre preservou e vai continuar preservando com uma boa relação com o Executivo, mas é preciso independência e um respeito e uma articulação melhor por parte do Executivo em relação aos relacionamentos com a Câmara Municipal. Agora, além da função natural do vereador dentro do seu mandato, eu tenho a questão da defesa da instituição e dessas relações. Na primeira sessão do ano, alguns colegas reclamaram de uma ou outra ingerência e intervenção que seria institucionalmente um pouco fora do padrão do papel. Como é que o senhor recebeu essas reclamações? Nós sabemos que toda articulação é natural. Eu nasci na articulação, gosto de fazer, mas é preciso respeito. A articulação tem que ir a certo ponto em que se respeite regimento interno, se respeite prazo. Se é um vereador que tem dúvida em relação a uma comissão e é pedido um parecer em plenário, um prazo para dar esse parecer, tem que ser respeitado. Regimento tem que ser cumprido. Então é preciso que o Executivo tenha um conhecimento maior, tenha um amadurecimento em relação a isso. Agora, nós não podemos aceitar qualquer tipo de pressão, seja ela qual for, em relação a qualquer parlamentar aqui, que foi eleito pelo povo democraticamente, tem exercido o seu papel com liberdade, independência, e o que a gente gostaria e gosta é que essa relação continuasse em 2018, tendo em vista tanto projeto polêmico que está na pauta, que está chegando. Muitos projetos chegam no final do ano aqui e nós não vamos aprovar com pressa. É preciso que calma, tranquilidade, há processos que estão sendo tramitados, que há solicitação de informações com base até mesmo vários artigos 18, então é preciso ter tranquilidade, calma e não é com pressão que se resolve as coisas. Vou citar como exemplo aqui referencial a discussão do IPTU, que também veio com pouco tempo daquele tradicional andamento e análise da casa. A Câmara se posicionou, mesmo dentro de uma agenda apertada, fez uma série de reuniões, o senhor criou uma comissão interna para pelo menos ajustar aquilo que era possível e o que foi aprovado não é a proposta inicial do Executivo. É importante, por isso que a gente é às vezes muito criticado por criar comissão, mas elas são importantes, porque essa comissão trouxe dúvidas, tiramos dúvidas, envolveu tanto o Executivo como a sociedade para discutir o assunto, então é importante essa relação. A mesma coisa foi o artigo 73 do Plano Diretor, que foi um grande debate da cidade. Nós temos agora uma discussão de ampliação de perímetro na cidade de Bauru, que nós não aceitamos também essa forma do governo de querer tratar esse assunto de forma rápida, porque tem dúvida, tem questionamento, então é preciso destravar? É preciso destravar, mas é preciso entender qual é o método que o governo está utilizando em relação a esse destravamento. Por isso nós temos que continuar debatendo e construindo as relações. Nesse caso, já que o senhor citou, tem uma agenda do prefeito da prioridade, que ele obviamente na sua demanda elegeu, que é a questão da zona residencial da cidade, que envolve algumas áreas de perímetros. Mas a Câmara também é o lugar que recebe todas as demandas dos demais setores da cidade. Há como compatibilizar essa pressa do governo com a agenda que é de toda a cidade? Então nós temos que ter uma tranquilidade para debater esse assunto. A Câmara não parou no seu recesso parlamentar, tendo em vista as próprias audiências públicas que foi sugerida pelo Executivo. Audiência pública onde o Executivo vai tratar ampliação de perímetro
ela é debatida com a sociedade, com a população. Essa situação nós queremos trazer para a Câmara agora, que a gente gostaria de ter a sociedade e a comunidade, mas um debate mais técnico. Qual foi o método utilizado? Quais são as áreas que serão abrangentes? Nós sabemos que a Câmara recebe por dia diversas pessoas querendo regularizar essa situação, querendo até realizar novos empreendimentos. Então nós temos que saber qual é o método utilizado. Porque nós não podemos ter uma insegurança e todo momento a Câmara Municipal é chamada para discutir e resolver situações onde o Executivo não está contemplando essas relações e vai gerar o quê? Uma expectativa que depois não vai ser alcançada. Presidente, Lei de Organizações Sociais de OS. O prefeito coloca a questão de resolver o problema fiscal, aposta nessa situação e também tem o projeto de assumir o hospital de base. Entre os vereadores, natural, cada representação popular com a sua formação, há uma preocupação em relação ao custeio dessa questão de assumir o hospital, dada a dificuldade natural em todo o país, não somos diferentes aqui em Bauru, em relação à saúde. Como é que o senhor vê esse assunto em especial, que é o que está pronto na pauta agora, com a pressa do Executivo em resolver as duas questões, aliás? Eu vejo uma história se repetindo. Se discutiu lá atrás, no governo passado, em que a Fundação da Saúde resolveria o problema da saúde em Bauru. Nós sabemos que não resolveu. O problema continua. E havia a mesma rapidez da gestão passada. E agora está este modelo novo, que a cidade não conhece, que se misturou com gestão de hospital de base. É preciso separar essa discussão. Eu acho que assumir o hospital de base no momento em que o índice e o número econômico do Executivo aponta que é inviável. Eu tenho, por exemplo, um consultor econômico aqui da casa que me apresentou um documento dizendo: hoje, a forma que está a economia, a finança do município, é impossível assumir, é inviável. Então é preciso fazer com que eu defenda o modelo de OS, mas ela não pode ser criada simplesmente para atuar no hospital de base. Eu acho que são discussões separadas. Eu acho essa discussão de assumir o hospital é uma discussão futura. É preciso esperar o novo governador que está assumindo aí, o Geraldo Alckmin, está deixando. O acordo é com a gestão passada. Então eu preciso ter tranquilidade, calma. E esse projeto indo para votação, ele vai ter que caber uma emenda aí dizendo o seguinte: totalmente desvinculado da ação do hospital de base ou um comprometimento do Executivo em relação a esse assunto. O senhor está sinalizando uma questão que o próprio plenário traz para a mesa da presidência, a desvinculação das duas questões, guardando a prioridade do prefeito em relação à questão de ter a ferramenta da OS na mão, mas separado do hospital de base. Totalmente separado, porque nós não podemos ter um secretário de saúde vindo aqui dizendo: vocês precisam resolver isso, senão as pessoas vão continuar morrendo. Eu acho que a responsabilidade de saúde pública envolve governo federal, governo estadual, governo municipal, mas é preciso responsabilidade. O hospital de base, ele tem uma história, ele tem a sua importância. E no passado viveu momentos de crise que não pode viver mais. Então, é preciso tranquilidade. Nós passamos um processo em que muitas UPAs não funcionavam no seu período integral, conseguimos ajustar isso. O serviço de pediatria agora está sendo melhor aplicado, está sendo realizado melhor atendimento. É tudo com calma, com tranquilidade e, acima de tudo, nós precisamos de um governo que não seja simplesmente político, mas que seja um gerente, que corte as gorduras, que corte os excessos, que senta, que dialoga. E a Câmara não vai entrar numa agenda proposta pelo Executivo de correria. É preciso tranquilidade, calma, e nós vamos tratar isso como vem sendo tratado. O senhor aponta para uma questão também das relações políticas do governo, não por outra razão, um governo heterogêneo que não tem, entre todos os seus secretários, ou vários deles, essa experiência natural que forjou, por exemplo, mudou a própria atuação do presidente, que o senhor tem larga experiência nisso, isso é uma questão reconhecida ao longo da sua trajetória. Aproveitando essa experiência, que sugestão o senhor daria para o prefeito em relação a ajustes dessas relações políticas? O prefeito quis implantar um modelo novo. Eu defendo o partido político independente da crise que nós estamos em tudo que vem acontecendo no cenário nacional. Eu defendo ainda o partido político como um meio de interlocução em relação com a sociedade. Você pega um governo onde você não partidariza,
mas dá um caráter técnico, simplesmente técnico, que eu defendo também. Mas o agente político tem que estar presente. Então, tem relações que você não precisa esperar. Hoje nós temos demanda, por exemplo, de vereadores que solicitaram requerimento em janeiro de 2017 e que até hoje não veio uma resposta. Então, é preciso uma relação maior. A relação de chefia de gabinete é uma relação que as pessoas veem que o chefe de gabinete não é um burocrata. É um que faz relação política com a Câmara Municipal. Eu acho que tem faltado isso. É preciso mudar os agentes, é preciso mudar a relação e é preciso também ter uma relação política de relação, não simplesmente burocrática, administrativa e técnica. Por fim, se todos aqueles que são escalados pelo time do prefeito em cada uma das ações, se um único interlocutor político para a relação específica dessas questões mais centrais que o próprio Executivo elegeu como prioridade, seria uma forma de ajustar um pouco mais esse diálogo com o Legislativo? É necessário, porque quem está no governo entende de saúde, cuida da saúde. Entende de segurança pública, cuida de segurança pública. Não vem agora, quem cuida das relações políticas, faça a relação política. E o governo não encontrou ainda um nome ou alguém que pudesse fazer essa relação com todos os poderes. E isso é importante. É importante a relação porque isso nos facilita o dia a dia, o cotidiano. Nós tínhamos no início, nas gestões passadas, por exemplo, os secretários vinham toda terça-feira na Câmara Municipal. As dúvidas que poderiam levar 15, 20, 30 dias como resposta, se resolvia no mesmo dia. Então, é preciso que todo o secretariado deste governo entenda a importância das comissões internas, entenda como funcionam os regimentos, para que muita situação que pode levar 6 meses para resolver, num dia presente numa comissão, pode resolver. Presidente, muito obrigado por atualizar conosco aqui. Bom ano legislativo, bom trabalho. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigado. Você encontra esse vídeo na íntegra na internet, na página da TV Câmara. É só digitar TV Câmara Bauru em vídeos no YouTube para você assistir a hora que você quiser. Até a nossa próxima conversa aqui no Fala Câmara.